Meu nome é Helena Duarte, tenho 33 anos e, até aquela terça-feira, eu acreditava que conhecia o lugar que ocupava na minha família. Eu estava sentada no escritório de um advogado em Campinas, São Paulo, tentando entender por que meu pai insistira tanto na minha presença. É só uma formalidade, minha mãe tinha dito. Eu acreditei. Cheguei cedo carregando uma pasta azul. Minha mãe sempre dizia que eu era a filha responsável, a que resolvia boletos, consultas e problemas bancários. Quando abri a porta, minha irmã Marina já estava lá. Ela estava sentada ao lado da minha mãe, usando um blazer bege e sorrindo como se soubesse exatamente o que aconteceria. Meu pai não sorriu. O advogado Dr. Ricardo Menezes pediu que eu me sentasse. Depois abriu uma pasta grossa e começou a ler. A casa em Jundiaí. O apartamento de praia em Ubatuba. As 2 contas de investimento. O terreno que meu pai havia comprado quando eu ainda era criança. Tudo iria para Marina. Eu esperei meu nome aparecer. Ele não apareceu. No final do documento, havia uma frase dizendo que eu não receberia nenhum dos bens da família. Minha mãe segurou minha mão. Não fique triste, Helena. Você sempre soube se virar. Olhei para ela e depois para Marina. Minha irmã baixou os olhos. Não parecia surpresa. Foi naquele momento que percebi uma coisa que doeu mais do que a herança. Eles já tinham decidido, há muito tempo, quem merecia ser lembrada. O advogado continuou falando, mas eu parei de ouvir. Porque 6 anos antes, quando meu pai perdeu parte da renda depois de fechar sua oficina em Campinas, fui eu quem assumiu várias despesas da casa. Durante 4 anos paguei o plano de saúde dos meus pais. Também ajudei nas parcelas do apartamento de Ubatuba, quando minha mãe dizia que um dia aquele lugar seria nosso. Eu nunca pedi nada em troca. Quando a reunião terminou, minha mãe me abraçou. Você não vai abandonar a família, não é? Eu sorri, um sorriso pequeno. Claro que não, mãe. Ela relaxou. Marina também. Nenhuma das 2 percebeu que naquele instante eu já tinha tomado uma decisão. Não faria escândalo. Não pediria explicações. E não avisaria. Naquela noite, cheguei ao meu apartamento. Coloquei a pasta azul sobre a mesa e abri meu computador. Eu tinha documentos que minha família desconhecia. E pela primeira vez comecei a conferir cada um deles. Naquela noite fiquei sentada diante do computador até quase 2 da manhã. Eu não estava procurando uma maneira de me vingar. Estava procurando a verdade. Abri meus extratos bancários dos últimos 6 anos. Depois, procurei os comprovantes de transferência que eu havia guardado em uma pasta, chamada simplesmente de família. Havia dezenas deles. Pagamentos para o plano de saúde, parcelas do apartamento de Ubatuba, reformas na casa de Jundiaí, contas de energia, até uma dívida antiga da oficina do meu pai. Eu nunca tinha somado tudo. Quando finalmente coloquei os números numa planilha, fiquei olhando para a tela em silêncio. Mais de R$280 mil. Era dinheiro suficiente para ter mudado completamente a minha própria vida. Eu poderia ter comprado meu apartamento anos antes. Poderia ter viajado. Poderia ter investido aquele dinheiro. Mas durante todo aquele tempo, eu acreditava que estava ajudando meus pais. Então abri o documento do apartamento de Ubatuba. Foi aí que encontrei algo estranho. Meu nome aparecia em um dos comprovantes antigos. Não como proprietária, como pagadora. Eu havia esquecido completamente daquele detalhe. Fui procurar o contrato original. Depois de quase 20 minutos, encontrei uma cópia digitalizada. Li a primeira página. Depois a segunda. Na terceira, meu coração acelerou. Havia uma cláusula que eu nunca tinha visto. Meu pai havia usado parte do dinheiro que eu transferia para quitar uma dívida antiga ligada ao imóvel. Mas aquilo não era o pior. No final do documento havia uma assinatura de Marina como testemunha. Marina sabia. Minha irmã sabia que eu estava pagando por algo que, oficialmente, seria entregue a ela. Fechei o arquivo e fiquei olhando para o teto. A raiva veio forte. Mas eu me lembrei do que minha mãe tinha dito no escritório. Você sempre soube se virar. Então respirei fundo. Eu não ligaria para ela. Não perguntaria por que fizeram aquilo. Eu queria descobrir até onde aquela mentira chegava. Na manhã seguinte, pedi uma cópia atualizada dos registros do imóvel em Ubatuba. Enquanto esperava, minha mãe me mandou uma mensagem. Filha, precisamos conversar. Seu pai ficou muito abalado depois da reunião. Eu li 2 vezes. Depois outra mensagem apareceu. Marina está preocupada que você fique magoada. Quase ri. Minha irmã tinha acabado de receber tudo e estava preocupada comigo. Respondi apenas: estou bem, mãe. Ela escreveu imediatamente. Sabia que você entenderia. Foi então que percebi que eles ainda acreditavam que eu faria o que sempre fiz. Pagaria. Perdoaria. E ficaria em silêncio. Só que dessa vez, o silêncio não seria deles. Seria meu. Naquela tarde, recebi o registro atualizado do imóvel. Abri o arquivo. E encontrei uma informação que mudou completamente o que eu pretendia fazer. O registro mostrava uma coisa que eu jamais poderia ter imaginado. O apartamento de Ubatuba não estava totalmente quitado.
Havia uma dívida registrada no imóvel, e o credor era uma pequena empresa de investimentos de São Paulo. O nome da empresa me parecia familiar. Pesquisei por alguns minutos e senti o estômago apertar. Era uma empresa da qual meu pai havia comprado participação 3 anos antes. Eu continuei lendo. Então encontrei a data do último pagamento. Era exatamente o dia em que eu havia feito uma transferência de R$45.000 para a conta do meu pai. Na época, ele me disse que precisava daquele dinheiro para uma emergência médica. Não era verdade. Aquele dinheiro tinha sido usado para cobrir parte da dívida do apartamento. Sentei na cadeira. Pela primeira vez não fiquei triste. Fiquei completamente lúcida. Minha família não apenas havia decidido deixar tudo para Marina. Eles também haviam usado meu dinheiro para manter os bens que agora estavam entregando a ela. E eu tinha provas. Naquela noite minha mãe ligou. Não atendi. Ela ligou novamente. Depois meu pai. Depois Marina. Finalmente chegou uma mensagem da minha irmã. Helena, precisamos conversar antes que você faça alguma besteira. Fiquei olhando para aquela frase. Uma besteira. Era assim que ela chamava eu finalmente descobrir a verdade. Não respondi. Em vez disso, marquei uma reunião com um advogado independente em São Paulo. Levei todos os documentos. Ele passou quase 1 hora analisando os comprovantes. No final, levantou os olhos e perguntou: Você sabia que parte desses pagamentos poderia ser contestada? Eu balancei a cabeça. Não. Ele fechou a pasta. Então não faça mais nenhum pagamento. Até entendermos exatamente o que aconteceu. Foi a primeira vez em 6 anos que alguém me disse aquilo. Não pague. Naquela noite entrei no aplicativo do banco. Havia 3 pagamentos automáticos programados para a semana seguinte. Um para a conta do meu pai, outro para uma despesa do apartamento, e o terceiro para uma conta que eu nem reconhecia mais. Meu dedo ficou parado sobre a tela. Eu poderia cancelar tudo em menos de 1 minuto, mas não fiz isso naquela noite. Esperei até a manhã seguinte, porque eu não queria que minha decisão parecesse uma explosão de raiva. Eu queria que fosse uma escolha. Às 8h15, sentei à mesa, abri a planilha e cancelei os 3 pagamentos. Depois salvei todos os documentos em 3 lugares diferentes. Não liguei para ninguém. Não mandei mensagem. Não fiz anúncio. Minha mãe só descobriria quando precisasse do dinheiro. E eu sabia que esse dia chegaria. O que eu não sabia era que ela me procuraria muito antes do que eu imaginava. Na sexta-feira, meu celular tocou. Era minha mãe. Atendi. Ela não disse bom dia. Só perguntou: Helena, por que a transferência não caiu? Fiquei alguns segundos em silêncio. Que transferência, mãe? Ela respirou fundo. Aquela que você faz todo mês. Olhei para a tela do computador. Eu não faço mais. Do outro lado, ela ficou muda. Depois veio a pergunta que eu já esperava. Como assim? Assim mesmo. Eu parei. Minha mãe começou a falar sobre meu pai, sobre as contas, sobre a família. Disse que Marina estava nervosa, que tudo aquilo era apenas uma questão de organização e que eu estava levando a situação para o lado pessoal. Eu ouvi até o fim. Então respondi: Não estou levando para o lado pessoal, mãe. Estou apenas parando de pagar por algo que vocês decidiram entregar para outra pessoa. Ela desligou. Não demorou nem 10 minutos para Marina me ligar. Você está tentando destruir a família? Eu quase perguntei qual família ela queria dizer, mas não perguntei. Não, Marina. Só estou deixando cada pessoa cuidar do que recebeu. Ela ficou furiosa. Disse que eu era egoísta, ingrata, e que meus pais tinham feito tudo pensando no futuro. Eu respondi apenas: Então cuide do seu futuro. E desliguei. Nos dias seguintes, ninguém me procurou para perguntar como eu estava. Só perguntavam quando eu voltaria a pagar. Foi aí que finalmente entendi. Eles não tinham medo de me perder. Tinham medo de perder o dinheiro que eu representava. 1 semana depois, meu advogado me ligou. Ele havia encontrado documentos antigos mostrando que várias despesas dos imóveis tinham sido pagas diretamente com o dinheiro que eu transferira ao longo dos anos. Mais importante, algumas dessas despesas estavam vinculadas à futura transferência dos bens para Marina. Eu tinha sido a pessoa que manteve aqueles patrimônios vivos, enquanto minha irmã se preparava para recebê-los. Meu advogado perguntou se eu queria entrar com uma ação. Pensei por muito tempo. Eu poderia transformar aquilo numa guerra. Mas não era isso que eu queria. Queria apenas que ninguém pudesse continuar usando o meu amor como obrigação. Meses depois, meus pais tiveram que renegociar as dívidas. Marina precisou assumir parte das despesas que nunca tinha imaginado pagar. E pela primeira vez, minha família percebeu que a filha responsável não era uma fonte infinita de dinheiro. Minha mãe me procurou novamente. Dessa vez, não pediu transferência. Perguntou se eu ainda era filha dela. Eu disse: Sou, só não sou mais o banco da família. Ela chorou, eu também. Mas não voltei atrás. No ano seguinte, usei o dinheiro que havia parado de enviar para dar
entrada no meu próprio apartamento em Campinas. No dia em que assinei os documentos, fiquei alguns minutos olhando para meu nome no contrato. Era a primeira propriedade que eu tinha construído sem precisar provar meu amor para ninguém. Minha irmã ficou com a maior parte da herança. Eu fiquei com algo que ninguém poderia colocar em um testamento. Minha liberdade. Hoje ainda falo com meus pais. Não como antes. Agora existe limite. Existe respeito. E principalmente existe escolha. Quando penso naquela sala do advogado, lembro da minha mãe segurando minha mão enquanto entregava tudo à minha irmã. Naquele dia, ela achou que estava me deixando sem nada. Ela estava errada. Porque foi justamente naquele momento que eu descobri o que realmente era meu. Minha voz. Meu dinheiro. Minha vida. E pela primeira vez, eu não precisei agir para provar nada a ninguém. Eu apenas parei de desaparecer para manter minha família inteira. E isso foi suficiente.